Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. Eu tô aqui com o Léo. Tudo bom, Thiago, Léo? tudo bem? Prazer aí. O Léo trabalha lá na Suno Asset, ajuda a tocar o Sunofia e hoje a gente vai falar sobre uma das nossas small caps favoritas, uma das maiores posições lá no Sunofia, certo, Léo? Correto. Que é a Irani, e tem 6 pontos que a gente selecionou aqui que pouca gente fala. A gente vai falar cada um deles e se você ver até o final, você vai sair com mais informação que quase todos os investidores têm a respeito dessa empresa e assim você vai poder tomar uma decisão se faz sentido para você ou não. Então vamos lá, Léo, você preparou uma apresentação, a gente vai passar por ela. No começo dela, a gente vai falar um pouquinho o que faz a Irani para botar todo mundo na mesma página. Então vamos lá, Léo, o que faz a Irani? Bora lá. Aqui no primeiro slide a gente pode ver, né? O que é a Irani, né? Então, para quem não conhece a Irani, o que a empresa faz, quem é essa empresa, tá? A Irani é uma produtora de papelão ondulado e papel para embalagem. É literalmente aquela caixa de papelão, né? Então, quando você faz uma compra, você compra uma bicicleta, uma cadeira, qualquer coisa que vem embalada numa caixa, normalmente vem em uma caixa de papelão. A Irani é uma das produtoras disso aqui no Brasil, tá? Ela também produz papel para embalagens. Então, quando você faz um pedido num delivery, por exemplo, num aplicativo de comida, né? Então, você tem um aplicativo de delivery e de entrega, a Irani é quem produz o papel onde é essa comida, né? Então, essa embalagem, tá? Literalmente chama assim, papel para embalagem, tá? Ela também tem um segmentinho pequeno de resinas, mas é só 10%. O grande foco dela é a produção de papelão ondulado e papel para embalagens, tá? Olha, e para quem não entendeu nada aqui do que o Léo falou, a gente encontrou aqui no nosso escritório uma caixa, certo? Papelão ondulado. Pode ser produção Irani. É da Irani? Não dá para saber. Mas pode ser. Beleza, então acho que a gente conseguiu aqui mostrar o que é o produto, né, da Irani. Esse é um dos principais produtos da Irani, né? Vende muito para a indústria de alimentos. Correto. Quem mais que são clientes importantes da Perfeito, Irani? Indústria alimentícia, tá? É o principal. Então, quando a gente fala de Irani, da venda desse papelão, né, desse papel, para quem que ela vende? Indústria de alimentos. Então, hoje 85% mais ou menos da receita dela vai para a indústria de alimentos, então produtoras, né, de alimentos, elas precisam embalar esse alimento, elas embalam na produção da Irani, dessas caixas e papéis para embalagem, tá? Beleza, Léo, e aqui nesse slide a gente já consegue ver algumas coisas que nos atraem no case, né? A gente pode ver aqui embaixo, canto inferior direito, tem a evolução da receita. Lá em 2000 era 100 milhões de faturamento, hoje, passados 20 anos, né, 21 anos, já é 1 bi 600, né, cresceu quase 15 vezes no período, e a empresa vem crescendo ao longo do tempo, né, tanto em receita, como também em produção, que a gente pode ver ali do lado esquerdo, né, é uma empresa que tem crescimento, com rentabilidade que a gente vai ver lá, mas assim, tem 6 itens que eu analiso numa empresa, né? E crescimento é um deles e a Irani tá bem aí, né? Cresceu 15 vezes a sua receita ao longo de 20 anos. Vamos fazer uma continha aqui, Léo, de quanto que dá mais ou menos isso aí de crescimento por ano? Dá um crescimento de quase 14% ao ano, né? Uma inflação, vamos supor, de 5, 6%, foi um crescimento real de 8%. Muito acima da economia brasileira nesse período aí de quase 20 anos. Esse é o tipo de case que a gente gosta, né? Então você tem crescimento aliado com criação de valor, né? É isso, que é o que a gente vai mostrar a seguir. Vamos lá para o slide de retorno sobre capital, Léo, por favor. Esse slide aqui, na minha opinião, todas as empresas deveriam colocar na sua apresentação. Acho que se as empresas fossem obrigadas a mostrar isso, fariam menos besteira. O que é esse gráfico? Na linha azul é o ROIC, Return on Invested Capital, retorno sobre capital investido. Né? Quanto que a empresa investiu e quanto que veio de retorno. Ali embaixo tem até o jeito que é calculado, né? O fluxo de caixa operacional ajustado dividido pelo capital investido. Né? Você pode ver que na mínima deu 12%, na máxima ali na casa de 25%, uma média ali talvez de uns 18% nos últimos 2 anos, aí, 3 anos, muito acima do custo de capital. Né? O custo de capital deveria ser o valor que uma empresa deveria ter de corte para definir se aquele investimento é bom ou não. E o que a gente pode ver é que ao longo do tempo essa empresa tem conseguido entregar retorno sobre capital investido muito acima do custo de capital, ou seja, ela tem agregado valor para os seus acionistas. Então olha só, ela consegue crescer com rentabilidade. Casos assim que a gente busca aqui na Suno. E não é só isso.
se a gente for para o próximo slide, a gente consegue ver que a empresa tem conseguido fazer isso sem aumentar o endividamento. Na verdade, reduziu, né? Se você pegar de uma década para cá, no histórico, ela reduziu ainda o endividamento dela, né? Sim. É que aqui está desde 2019, né? Para trás, 2018, 2017, ela chegou a ter mais de 6 vezes o endividamento de alavancagem, que foi sendo reduzido e está estável agora. Está né? estável, né? Está ali desde 2020, transitando na casa de mais ou menos uma vez o endividamento sobre EBITDA, né? Ou seja, uma vez mais ou menos a geração de caixa, que é a aproximação do EBITDA ali. A gente vê que está estável, é uma empresa que tem feito grandes investimentos, a gente já vai falar também daqui a pouco, e mesmo assim não tem se endividado. Então ela tem investido sem se endividar e com uma coisa importante aqui, né, Léo? Ela tem pago dividendos importantes. Vamos lá para o slide de dividendos, por favor. Como a gente pode ver aqui nesse slide, né, Léo? A empresa tem aumentado os dividendos ao longo do tempo. Desde 2018, ela praticamente não pagou, né? Ela pagava bem pouco e vem crescendo desde então. Né? 2020 foi dividendo recorde, 2021 foi quase que o dobro de 2020 e 2022 tem tudo para ser um ano bom de proventos também. Então é uma empresa que tem compartilhado esse crescimento com o acionista na forma de proventos e não é pouco dividendo, né? Porque se a gente for ver, nos últimos 12 meses ela pagou 8,35%. E não é só dividendo. Mesmo esse dividendo sendo um dos maiores da Bolsa hoje, né, 8% é acima da média da Bolsa. Né? Óbvio, tem empresas que pagam mais, a Petrobras aí está pagando rios de dividendo, mas das empresas, vamos dizer assim, que não são de minério de ferro ou de petróleo, a Irani é uma das empresas que mais paga dividendo hoje na Bolsa. Se a gente analisar os dividendos do primeiro semestre, né, em cima do lucro, então se a gente pegar o lucro, pegar a política dela, que é distribuir 50% na forma de proventos, ia dar mais ou menos uns 11% de dividend yield, né, que é um dividendo muito acima da média da Bolsa, e não é só dividendo que essa empresa distribui. Vamos lá para o site, Léo, que a gente encontrou aqui, no último resultado da empresa, a gente pode ver ali onde o Léo está grifando, a gente pode ver que a empresa recomprou 26 milhões de reais de ações da própria empresa no período, né? Se a gente analisar, dá quase 100 milhões de reais. Então, olha só, pessoal, a empresa está investindo, a gente já vai falar do investimento dela, a empresa não está aumentando o endividamento, mesmo tendo um dos maiores dividendos da Bolsa, né? Ou seja, ela está distribuindo dividendos para os cotistas e recomprando bastante ação. Então, é uma empresa que a gente pode chamar... de capital muito boa, né? É uma alocação de capital muito boa. Muito eficiente. Pô, a empresa está conseguindo crescer, distribuindo dividendo, recomprando e sem endividar. É esse tipo de negócio que a gente busca, né? Negócios que crescem, distribuindo capital, sem comprometer a saúde financeira da empresa. E a Irani, vamos dizer assim, check, 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 né? Empresa cresce, check. Empresa distribui, gera valor, né? Distribui pro capital para o acionista, check. Não compromete as finanças, check. Tem ROIC acima do custo de capital. Check, 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 check. A nossa audiência aqui presencial questionou, não parece bonito demais para ser verdade? E eu acredito que esse tipo de coisa pode acontecer, né? Uma empresa ser bonita e barata, geralmente quando ocorre justamente em empresas com esse perfil, empresas small caps, né? Por quê? Empresas com market cap do tamanho da Irani, que são empresas, vamos dizer assim, menores, não tem tantos analistas estudando essa empresa, não tem tantos investidores institucionais, não tem fundos olhando. Então, esse tipo de empresa não tem tanta gente estudando, não analisando. É visto, né? É uma empresa que não é vista, né? Não é vista. E quem não é visto não é lembrado, e se você não é lembrado, ninguém compra suas ações. Eu acho que é exatamente isso que está acontecendo. Existem poucas pessoas estudando. Não vejo muito report de banco. Você já viu algum report de banco de Irani? Tem um institucional grande que cobre e os demais acho que não. Então, você tem um institucional que cobre, poucas assets que acompanham, inclusive research independentes até também, poucos que acompanham. É uma empresa hoje negociada a 1,6 bilhão na bolsa, mais ou menos, é pequeno, né? Então, valor de market cap, de valor de mercado de 1,6 bi é o que o Thiago falou. Tem poucas pessoas, né? Poucos institucionais, empresas olhando, então acaba gerando muita assimetria de valor, né? Também é uma empresa que gera muito resultado e que não é vista. Então, a cotação acaba descolando um pouco do fundamento e é isso que a gente entende aqui, pelo menos do lado da Suno Asset também. Exato. Tem mais alguma coisa, Léo? Vamos lá. Vamos falar do investimento, que a gente falou que a empresa está investindo, mas a gente não falou tanto, né? A empresa anunciou que iria fazer um projeto ambicioso, que é a plataforma
Gaia. O que você tem aí para falar a respeito da plataforma Gaia, Léo? Vamos lá. A plataforma Gaia é um investimento, né, como o Thiago falou, que a Irani está fazendo para otimizar os resultados dela. Então, qual que é o plano? Tá? Isso, na verdade, surgiu lá em 2019, em que a Irani passou por um processo de reconstrução, né? Ela fez um re-IPO, então ela fez uma oferta de ações, colocou 400 milhões de reais para dentro para consertar a estrutura de capital. Ela reduziu bastante o endividamento, como a gente mostrou aqui um pouco antes. E nessa esteira, ela também está fazendo um processo de investimento pesado na produção de energia elétrica própria, tá? Porque um dos grandes custos que você tem na produção do papel para embalagem, do papel ondulado, é a energia, tá? Energia hoje é mais ou menos 30%, de 1/4 a 1/3 mais ou menos do custo. Então, para não depender do mercado livre de energia, né, de um contrato às vezes que pode não ser proveitoso, pode não ser bom para a Irani, ela vai produzir a própria energia dela para ter a capacidade produtiva, né, para poder produzir o papelão e o papel para embalagem dela. Tá? Ela está investindo na produção de energia elétrica própria e renovável, justamente para poder impulsionar esse aumento de capacidade produtiva que ela tá desenvolvendo. Tá? Então ela vai ter um aumento de capacidade produtiva com a plataforma Gaia, vai ter redução de custos e outro ponto legal da plataforma Gaia que é legal de falar, que é o reaproveitamento de resíduos. Então na produção do papel para embalagem, do papelão ondulado, você tem ao final do processo alguns resíduos que sobram, né? Então algumas aparas, ela está construindo uma caldeira, né? Uma plataforma para reutilizar esses resíduos e com isso conseguir reaproveitar no próximo processo produtivo. Então tudo isso é para quê? Redução de custos, aumento de margem, aumento de capacidade produtiva e tudo isso vai gerar mais resultado para a Irani. Tá? Então, esses investimentos são tão importantes que eu vou falar o volume aqui, são cerca de 976 milhões de reais. Olha só, o tamanho da empresa na bolsa é 1 bilhão e 700, 1 bilhão e 600, 1 bilhão e 700, dependendo do volume, né, do preço. Hoje a ação estava subindo, já está um pouquinho mais aí. Mas é um investimento muito relevante para o tamanho da empresa e vai melhorar a estrutura de custos, vai aumentar a produção, no final do dia vai melhorar margens, né? A tendência é que o retorno sobre capital da empresa, que já é alto, permaneça e até aumente um pouquinho. Então, pessoal, é uma empresa que cresce, é uma empresa que não tem um endividamento alto, é uma empresa que tem uma rentabilidade sobre capital empregado extremamente elevada. Só quem tem um bom retorno sobre capital tem coragem de mostrar o retorno de capital que tem. É uma empresa que distribui proventos para os seus acionistas, é uma empresa que faz programa de recompra e é uma das empresas que tem as melhores margens do segmento que atua, ou seja, é uma empresa bem administrada. Tem todas as características que a gente busca numa empresa e é por isso que a Irani faz parte do portfólio do Sunofia e também é uma empresa que a gente já indicou aqui na Suno, né? É uma empresa que tem até tido uma performance desde que a gente indicou acima do benchmark, mas mesmo assim é uma empresa que a gente julga que está sendo negociada num preço muito baixo. Tanto é que é uma empresa que está pagando aí quase 2 dígitos de dividend yield, o que faz dela uma empresa barata. Então é boa, bonita e barata, certo, Léo? Perfeito, é o combo. Tem uma alocação de capital muito boa, no nosso entendimento hoje, né, negocia um nível de preços muito... não condiz com o valor que ela gera, né? Essas assimetrias de valor geram oportunidades e é isso que a gente enxerga aqui na Suno Asset hoje, exatamente como o Thiago falou, por isso que a gente detém posição hoje na empresa e é um dos cases que a gente mais gosta na carteira. Tá? Você deve estar se perguntando, né? Isso dá muito trabalho, né? Então fazer toda essa análise, né? Todo esse entendimento da companhia, como ela atua, qual é o setor, qual é o nível de preços, o que ela está fazendo e realmente dá muito trabalho, né? Então se você valoriza esse tipo de conteúdo e gosta desse tipo de informação que a gente está passando, não deixa de dar o seu joinha aqui, o seu like no vídeo, se inscrever aqui no YouTube da Suno, né, nos canais da Suno e acompanhar a gente também nas redes sociais, Instagram, YouTube. E realmente tudo isso aqui que o Léo preparou pra gente dá um trabalho. O time da Suno já foi visitar in loco lá em Santa Catarina, no interior de Santa Catarina. O fato de dar trabalho significa que um investidor ou se dá o trabalho de fazer esse tipo de análise, não só a parte de ler os documentos, mas também ir visitar, etc. Isso tem um custo de tempo, mas nem todo mundo tem o tempo para fazer essa análise. Para quem não tem todo o tempo do mundo, o Sunofia, né, que é o fundo de investimento em ações da Suno, ele é uma alternativa para as pessoas que querem terceirizar para um gestor aqui, que é o time do Léo, fazer esse trabalho. O Sunofia, né, Léo, tem tido retornos muito acima dos principais pares de mercado, né? A gente tem tido uma performance
acima da média. E quem quiser aplicar, tem nas principais plataformas, certo, Léo? Perfeito, é isso. Se você quer ter acesso a uma gestora especializada, com um time experiente, com a expertise Suno e a filosofia de investimentos da Suno, de valor, mirando para o longo prazo, né, não arriscando, o Suno FIA é ideal para você. Então, se você não tem tempo, não tem experiência e quer rentabilizar o seu dinheiro, quer rentabilizar o seu capital da melhor forma possível no mercado acionário, investindo em ações, o Suno FIA é ideal para você. Então, a partir de R$500 hoje, nas corretoras XP, Rico, Ativa, você já encontra o nosso fundo e você pode delegar a alocação de recursos do seu patrimônio em ações para um gestor especializado como a Suno Asset. Então não deixa de acompanhar a gente, acompanhar as informações do fundo e a Suno também. Muito obrigado, Léo. E a Irani não é a única empresa que nós investimos. Se você gostou desse vídeo, né, deixa aqui seus comentários, que se bater mais de 100 comentários eu vou chamar o Léo para mostrar outras empresas que a gente investe lá no Suno FIA para você. Até mais e a gente se vê nos próximos vídeos. Valeu, pessoal.